Fala galera, mais um pré-jogo aqui no canal. Hoje dia de clássico, Vasco e Flamengo, direto de São Januário, com a transmissão mais charmosa do rádio brasileiro. Antes de começar, aquele lembrete, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Vasco e Flamengo é o jogo de abertura da 15ª rodada do Brasileirão. Lá do lado da colina teve demissão do Ramon, o fim do ramonismo, e quem traz as notícias do Vasco é a nossa repórter Simone Saltiel. Fala galera, bora falar de Vasco da Gama? Bom, o time que veio aí de uma derrota na última rodada de 3-0 para o Bahia, anunciou nesta semana a demissão do técnico Ramon Menezes. Pois é, galera, Ramon não é mais o técnico do Cruz Maltino. Realmente a situação do Vasco da Gama não está das melhores. Já são aí 4 jogos sem vencer, foram 3 derrotas e um empate. Portanto, por conta desses resultados, o Vasco optou aí pela demissão do técnico Ramon Menezes. Bom, então vamos ao que interessa. O Vasco da Gama está ocupando aí a 10ª posição com 18 pontos. Quem está no comando agora é o técnico interino Alexandre Gracelli, que teve aí apenas um único treino, um único momento para poder decidir o que fazer para conquistar esses 3 pontinhos no clássico de hoje. O Vasco não vai poder contar com o meia Bruno Gomes, que vai cumprir aí a suspensão pela expulsão no último jogo. Mas, em compensação, conta aí com o retorno de Andrei, que cumpriu a suspensão na última rodada, mas agora vai estar disponível aí para o técnico Alexandre Gracelli. Quem também está fora da partida de hoje é Ricardo Graça, que foi vetado aí pelo departamento médico por um problema muscular na coxa direita. E quem continua também afastado é Juninho, que também está lesionado aí. Então, portanto, esses 2 jogadores estão fora da partida de hoje também. E essas foram as notícias de hoje do Vasco da Gama. Eu volto com você, Lu. E pelo lado do Flamengo, o Flamengo tem desfalques, mas está embalado, querendo a sua 3ª vitória consecutiva. Quem vai trazer as notícias do Flamengo é a nossa repórter Fernanda Pisotti. Olá, Luciana Zogaib. Vasco e Flamengo se enfrentam pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vem embalado após a vitória por 3-0 sobre o Sport no Maracanã. Está conquistando aí a 2ª colocação na tabela, vice-liderança apenas atrás do Atlético Mineiro, uma diferença de 3 pontos. Lembrando que o Flamengo também tem um jogo a menos. O Flamengo quer reafirmar aí, ele quer ratificar essa fase que está começando a lembrar um pouquinho o Flamengo de 2019, e para isso conta com Pedro, o jovem atacante, marcou nos últimos 5 jogos rubro-negro e é aí a grande aposta do elenco do Flamengo, Luciana. O desfalque fica por conta do Isla, que foi convocado para a seleção chilena e não entra em campo contra o Vasco. Mas isso não é problema, a base está aí para resolver essas questões. Haja visto Natan, que entrou na zaga rubro-negra e é titular há 4 jogos, está dando conta do recado. Vasco e Flamengo, transmissão das damas do esporte, a gente espera vocês. O mandante é o Vasco, o jogo é em São Januário, não tem torcida. Mas vamos ver qual é a expectativa da galera Cruz Maltina com a nossa dama da torcida do Vasco, Ana Freire. Fala galera do Damas, voltei para falar de Vasco. Bom, depois de 2 rodadas desastrosas, a gente tem visto que o começo do campeonato foi completamente diferente do que a gente está vendo agora, situações opostas. Se a gente não tivesse somado os pontos que a gente somou lá atrás, agora a situação estaria muito mais difícil. E daqui para frente me preocupa bastante, me faz refletir o quanto os problemas extracampo interferem na atuação do time. Não só o Ramon, mas como toda a comissão técnica foi demitida. Não questiono a demissão do Ramon, mas eu fico pensando num geral, isso nem só do Vasco,
o quanto resolve ficar demitindo técnico num cenário em que a gente não tem técnicos no mercado. Me preocupa bastante a situação do Vasco, mais um jogo que o Bruno Gomes foi expulso por... Assim, eu acho que o sangue tá subindo em todo mundo e não pode acontecer isso, não pode acontecer isso, é ano de eleição no Vasco. Então a gente sabe que isso interfere bastante, porque a questão eleitoral do Vasco interfere muito em tudo, até mesmo na torcida. Dias difíceis, muito difíceis, a gente vai ter um clássico agora contra o Flamengo, que está numa situação maravilhosa desde o ano passado, então resta a gente assistir e torcer como torcedor, como quem ama incondicionalmente, porque tecnicamente o time tá horrível. Pikachu e Felipe Bastos não dá mais. Então é isso, galera. Hoje, às 5 da tarde, a gente tem um encontro marcado na Rádio Ferg 2. Você pode curtir o jogo também por aqui, no nosso canal Damas do Esporte. A gente vai estar trazendo a transmissão em áudio para vocês. Estaremos direto de São Januário com a transmissão mais charmosa do rádio brasileiro. Você não pode perder. Vem com as damas!